Olá, amigos da TV Legislativa, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da TVL, canal aberto para a cidade de Blumenau, também através das redes de TV a cabo e também aqui através das plataformas digitais da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde utilizamos como cenário para este programa, o vereador Gilson de Souza, do União Brasil. Tudo bem, vereador? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado Marcão, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu sempre gosto muito de estar aqui nesse bate-papo. Então, logo no início dos trabalhos aqui na Câmara de Vereadores, das reuniões ordinárias, são montadas aí as comissões legislativas permanentes, que é uma das missões também, uma das funções e um dos trabalhos que os vereadores têm aqui no Parlamento. E o senhor ficou como presidente da Comissão de Educação. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Às vezes as pessoas, elas imaginam que os vereadores trabalham só na sessão ordinária aqui, terças e quintas-feiras, mas não é isso. Tem todo um trabalho de comissão e todo um trabalho de atendimento à nossa comunidade, não é, vereador? Verdade e importante, eu sempre que posso, quero me fazer presente na Comissão de Educação. Então, acho que raramente, nesses anos que eu estive aqui no Legislativo, eu fiquei fora da Comissão de Educação. Não seria diferente, é uma pauta que eu abraço, que eu gosto e que eu tenho um carinho especial. É importante essa fala porque a gente utiliza muito a Comissão de Educação para trazer temas e, através da comissão, fazer discussões e embates. Ano passado, inclusive, nós conseguimos aprovar projetos importantes pela comissão, fazer realmente algumas fiscalizações importantes e a comissão se faz necessário. Então, eu fico muito feliz em ser presidente, porque como presidente da Comissão de Educação, eu posso fazer algumas provocações e trazer para dentro da comissão algumas discussões importantes que são, não só para a educação, para a saúde, porque é uma comissão ampla, né? Ela é educação, saúde, enfim, a gente já trouxe algumas situações da saúde também, da assistência social, então ela é bem ampla e a gente aproveita esse espaço, essa oportunidade enquanto presidente para trazer esses assuntos, para fazer esse debate e fazer essas provocações e cobrar do Executivo para que ele possa, de fato, resolver situações pontuais que existem dentro da nossa cidade. Até para quem ainda não sabe, ele é vereador, mas ele de missão, ele é professor. Então, Na verdade, escolheu missão de vida, na verdade. Na verdade, eu estou vereador, eu estou político, mas a minha profissão, o meu amor que eu tenho pela educação é professor. Ô, vereador, e como professor, o senhor fez questão de acompanhar bem de perto esse início do ano letivo e trouxe aqui para a tribuna muitas reclamações aí por parte da comunidade, não é mesmo? Foi um início de ano bem difícil para a educação. Nós tivemos aí algumas barberagens cometidas, e, aliás, situações que nós já havíamos avisado ano passado, por questões, e eu falei várias vezes aqui, falta de planejamento, falta de administração, falta de gestão, que infelizmente nesta troca de governo culminou na questão da merenda, que nós tivemos aí a rescisão com relação à empresa Risotolândia e agora uma nova empresa, então foi muito traumático, posso te dizer com certeza, foi um dos piores inícios de ano letivo que eu passei, porque a gente faltou sim a organização nessa parte e as escolas a gente via muitos professores e diretores tendo que ir para dentro das cozinhas para poder fazer a comida, para não faltar a comida, para não faltar a merenda para as crianças. Isso é um absurdo, isso é uma falta de planejamento, isso é uma falta de administração e de gestão, que nós já falamos lá no passado que é inadmissível, e a gente observou isso, a gente cobrou, fiscalizou, e o início do ano letivo foi justamente no dia 10 de fevereiro, dia do meu aniversário, eu não pude nem comemorar meu aniversário, de manhã cedinho, fui deixar a minha filha também está hoje no educandário do município, deixei ela lá, vi como estava a situação da merenda no CI, onde ela se encontra, e dali eu fui visitando, se eu não me engano, mais de 14 educandários só naquela segunda, só naquele início de ano letivo e durante a semana inteira, durante o mês inteiro, inclusive hoje também, de forma mais pontual, realmente começou a se organizar um pouco mais, a empresa nova que está ali conseguiu fazer a contratação dos funcionários e a coisa está andando, mas ainda a gente precisa, e eu tenho feito essa fiscalização para não faltar merenda e para não faltar essa organização. Depois teve a questão dos ar-condicionados, outro absurdo, não faz sentido, você tinha todo um tempo e nós estávamos em algumas reuniões com as APPs com relação à falta de ar-condicionados, inauguraram uma escola ano passado
e tiveram a cara de pau de inaugurar a escola lá na Vila Itopava, sem ter ar-condicionado. Sim, acredite, pasmem, você que está aqui acompanhando, essa é uma gestão que fizeram, uma gestão pública horrível do ano passado, que deixaram e fizeram a cara de pau de inaugurar uma escola sem ar-condicionado. Então começou, imagina, o ano letivo, você viu o calorão, uma escola inteira sem ar-condicionado, a gente fez essa cobrança. Não foi só uma escola, foram várias escolas com vários problemas, não tinha empresa de manutenção, não tinha ar-condicionado comprado para poder fazer a instalação, ou seja, um caos completo que a nossa educação se encontrava e que a gente há muito tempo vinha falando que fazia, que não tinha gestão, que a gestão era incompetente, que as coisas... E aí falavam muitas vezes que a gente aqui exagerava e a gente provou e mostrou, infelizmente, da pior maneira, que nós não tínhamos uma gestão eficiente com relação à educação. E nós vimos aí a falta de merenda, ar-condicionado, tudo explodiu agora e continuam explodindo outras situações que são realmente da manutenção. E a nova secretária que está aí, a gente tem acompanhado, tem junto com ela tentado ajudar para colocar as coisas no eixo. Inclusive eu estava acompanhando um discurso seu na tribuna, o senhor trazia aqui a questão de uma escola que precisava apenas de um visto de um engenheiro da prefeitura, né, no ginásio para liberar, e o senhor teve que ir à prefeitura explicar toda a situação e daí no outro dia acabaram resolvendo, né? Essa é mais uma barbaridade que a gente encontra na falta de gestão e na incompetência por parte do poder público. Nós tínhamos aqui um ginásio que estava pronto, estava executado, só faltava o engenheiro da prefeitura ir lá fazer a fiscalização e dar o aceite. E a gente teve que cobrar isso, teve que infelizmente ir atrás dessa situação, porque não se deram o trabalho de se organizar, que tinha um ginásio já pronto, acabado, só precisava o engenheiro fazer a sua parte, que é fiscalizar e liberar o ginásio. A gente fez isso numa semana, na outra, graças a Deus, o ginásio estava liberado para as nossas crianças, que nada mais do que justo, né? As crianças estavam aí fazendo atividade física no pátio e tinha um ginásio lá pronto, acabado, enfim. São essas questões que me irritam, que me incomodam muito. Essa falta de gestão pública realmente tem nos deixado bastante chateados e a gente tem feito esse trabalho. Esse é o trabalho do vereador, ver, apontar, cobrar, fiscalizar e depois ver acontecendo, que foi isso, as crianças utilizando o ginásio. Ô, vereador, o senhor é muito focado na área da educação, mas também tem outras áreas que o senhor procura sempre atender e atuar. O senhor fez visita aos CRAS, gostaria que o senhor falasse como é que foi essa experiência. Essa, na verdade, é uma pegada nossa. Eu sempre tive curiosidade para entender um pouquinho. Embora o meu foco principal seja a educação, eu não posso focar, deixar de lado outras áreas importantes. E quando eu tive a oportunidade de fazer essa visita esse ano em vários CRAS, se eu não me engano, falta apenas um CRAS para fazer a visita esse ano, para tentar entender quais são as políticas públicas, quais são os serviços que está lá disponibilizado para a população, porque muitas vezes vinham pedidos para a gente tentava fazer essa fiscalização e faltava esse entendimento e nada melhor do que você sair do gabinete, que é o que eu sempre faço. Você dificilmente me encontra no gabinete. Eu estou o tempo inteiro nas ruas, visitando os educandários, indo nos bairros e agora também visitando o CRAS para tentar entender isso e poder passar essa informação e poder fiscalizar e cobrar para que melhore o serviço para a nossa comunidade. Esse é o trabalho que eu venho desempenhando aqui na nossa cidade. Ô, vereador, o senhor tem chamado a atenção da prefeitura, tem levado isso ao conhecimento, inclusive, do prefeito e feito indicações, requerimentos nesse sentido, no que diz respeito aí ao orçamento da secretaria e a ampliação aí dos trabalhos de conservação e manutenção urbana. Bom, quem está andando pela nossa cidade, quem está andando pelos bairros, que é o que a gente vem fazendo, está vendo que, infelizmente, a nossa cidade está abandonada. Nós temos aí mato comendo solto, ruas esburacadas, e isso realmente é muito triste. O que a gente viu foi agora dar uma olhada no orçamento e, pasmem vocês, de novo, a gestão passada cometeu o erro de tirar 19 milhões de um orçamento que já é curto, porque a cidade cresceu e o orçamento continua o mesmo. Eu fiz um levantamento junto com a minha equipe, há 5 anos o orçamento da manutenção da cidade é o mesmo. Imaginem, 5 anos, quanto que a nossa cidade cresceu, quantas ruas foram calçadas e precisam de manutenção. Então, em 5 anos, é o mesmo orçamento e pior, ano passado ainda tiraram 19 milhões deste orçamento e colocaram para a Blumob. Então você imagina só, não precisa ser formado em economia e matemática como eu, qualquer pessoa pode ter esse entendimento, que quando fizer o cálculo vai faltar 19 milhões e aí vai faltar recurso sim, do meio do mês para frente, do final do ano para frente, vai faltar recurso, já está faltando recurso e a gente precisa, minha parte eu fiz, foi avisar a Secretaria de Manutenção, avisar o secretário, ele está ciente, porque lá na frente quando explodir isso ele não vai dizer, não sabia sim, este vereador
vereador fez o seu trabalho, fiscalizou o orçamento, fiscalizou as contas e observou que vai faltar recurso ali de setembro para frente. Então, cabe agora o secretário, juntamente com o prefeito, organizar esse orçamento para incrementar esse recurso para não faltar no final do ano. Vereador, o senhor apresentou um projeto de lei aqui na Câmara que trata aí de que todos os servidores públicos municipais tenham, né, no portal Transparência o seu currículo, até para ver se ele realmente está apto para estar naquela função, enfim. Eu quero falar um pouquinho sobre essa sua ideia, sobre esse seu projeto, que já está tramitando aqui na casa no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Gilson de Souza. É um minuto só e a gente já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater temas e assuntos com os nossos parlamentares. Para quem não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo com muito carinho aqui no plenário da Câmara o professor vereador Gilson de Souza, do União Brasil. Ô professor Gilson, me diz uma coisa, o senhor tem acompanhado de perto também essa questão aí, desse trabalho que está sendo feito dos moradores de rua aqui na cidade de Blumenau, para os moradores de rua, tentando tirar, resgatar esses moradores de rua. Qual é o seu posicionamento com relação a este trabalho que está sendo desenvolvido? Precisa ser feito esse serviço com efetividade, a gente entende que se é e se faz necessário esse serviço. Hoje a gente vê muito videozinho, muito oba-oba, mas de fato a gente observa que, tirando os vídeos que se fazem, de efetivo mesmo, a gente vê muito pouco trabalho. Inclusive questionei quantas internações compulsórias está sendo feita, foi feito todo um trabalho, mas esse trabalho precisa ser feito de forma mais efetiva, porque fez um trabalho aqui no centro da cidade e a gente observou que isso migrou para os bairros. Então eu quero também que esse trabalho seja feito nos bairros, que ele também possa ser feito de forma mais efetiva. Não adianta vir aqui fazer apenas uma atuação num primeiro momento e depois deixar. Isso tem que ser feito semanalmente, tem que ser um trabalho constante, porque é na constância que a gente consegue vencer esses desafios. Porque a gente observa agora, se for você passar pela Beira-Rio, onde foi feita a primeira ação, tem moradores de rua lá, e a gente precisa entender que esse trabalho tem que ser de forma muito clara, porque da forma como foi feito, a gente observou ainda que os bairros acabaram sofrendo com essa atitude. A gente viu outras cidades fazendo a mesma situação, mas a gente vai para aquelas cidades, continua um problema de morador. Então é um trabalho muito mais amplo e muito mais efetivo do que apenas fazer videozinhos para a rede social. Ô vereador, o senhor apresentou um projeto que está tramitando aqui já na casa, que trata aí do portal Transparência. A sua ideia e o seu pedido nesse projeto é que todos os servidores públicos municipais tenham também o currículo colocado nesse portal Transparência. Qual é a ideia do projeto? A ideia do projeto é que aqueles que ocupam cargos de confiança, seja secretário, diretores, gerentes, todos aqueles que são feitos por indicação, que o currículo deles estejam no portal Transparência, para que todo mundo possa olhar. Vou dar alguns exemplos. Ano passado foi um muito claro, em que foi indicado para a educação inclusiva, que é um cargo extremamente importante, e técnico
foi indicado um corretor de imóveis, nada contra, ele deve ter suas qualificações, mas não para aquele cargo efetivo. E aí, obviamente, quando as mães atípicas descobriram isso, fizeram toda uma revolução para poder tirar e acabou saindo. Eu sou a favor de que cada pessoa que ocupe uma função comissionada, ela tenha que ter qualificação para ocupar esse espaço. Ela precisa, de fato, ser preparada para isso. Não digo nem um currículo acadêmico, mas ela precisa ter experiência para trabalhar em determinadas áreas, porque ela está prejudicando o cidadão caso ela não tenha essa qualificação. E enquanto gestor público, nós precisamos entender. Muito foi falado aí, as pessoas têm cobrado que precisam pessoas qualificadas para ocupar funções públicas. Sim, então, esse é o exemplo. Coloca-se no portal Transparência, eu espero que esse projeto, que os meus colegas entendam a necessidade e aprovem. Eu espero que o prefeito também sancione esse projeto para que a gente possa ter isso de forma muito clara no portal Transparência, para que todo mundo possa fiscalizar. E se a gente fizer um apontamento e olhar que em determinada função não tem alguém técnico, não tem alguém qualificado, que a gente faça uma mobilização para que o prefeito tire esta pessoa e coloque alguém de fato que tenha condições de dar andamento nesses trabalhos que são para a população. Ô, vereador, a questão do SBLU, muito se fala aqui na Câmara de Vereadores, ao longo da história, se fala aqui na Câmara de Vereadores a questão do SBLU, aí acontece também sempre uma negociação com relação às dívidas da FURB, ao SBLU, e os vereadores estão acompanhando muito de perto, inclusive uma comissão está sendo formada para ter um acompanhamento justamente destas questões. E qual é o seu posicionamento com relação ao SBLU que você tem levado aí de preocupação ao Executivo? Bom, primeiro que o SBLU tem que ser encarado com seriedade, tem que ser encarado com uma responsabilidade muito grande que hoje eu não consigo observar, não só nesse governo, mas no governo anterior também. Primeiro, as pedaladas têm que ser paradas, não dá para você continuar pedalando isso vai inviabilizar um instituto. Então, isso é o primeiro passo, parar as pedaladas. Nós temos um grande passivo, que é a FURB, sim, inclusive aqui foi montada e eu faço parte de uma comissão para fiscalizar com relação a como é que anda a FURB e a forma como ela tem como ela consegue administrar isso, porque ela tem dívidas e um passivo muito grande com o SBLU, assim como a prefeitura também tem esse passivo. Então, eu acho que o primeiro passo é levar com seriedade. A gente viu algumas mudanças agora no SBLU e é inadmissível que você faça mudanças no SBLU e você não tenha o mínimo de interesse de chamar o servidor, chamar as pessoas que realmente precisam do SBLU e que fazem parte do SBLU para discutir, para conversar. As coisas são sempre no toque de caixa, faz muito rápido, não se discute, não se conversa, não chama as pessoas interessadas nesse momento para fazer essa discussão. Então, cabe a mim, enquanto vereador, exigir que, de fato, esse governo que está agora tenha um pouquinho mais de responsabilidade com o SBLU e, de fato, chame as pessoas interessadas para fazer essa discussão, para que a gente possa, de forma séria, encarar esse problema que é o SBLU. O vereador, tem uma questão também que o senhor, inclusive, trouxe para a tribuna da Câmara e está levando também ao Executivo, que é a questão aí do aplicativo pronto da área da saúde. O que está acontecendo? Qual é a sua preocupação? Olha, isso é lamentável. A gente tem ouvido bastante reclamações das pessoas que vão lá no posto de saúde quando elas usam um aplicativo para pedir a consulta e, infelizmente, esse aplicativo não funciona. E aí, quando vai no posto de saúde, tem uma situação que o próprio servidor fala, olha, usa o pronto, tem que usar. Só que nós temos algumas situações, o pronto não funciona e eu mesmo já fiz essa fiscalização. Então, quando o pronto não funciona, o mínimo que tem que acontecer é o servidor lá na frente, na ponta, fazer esse atendimento. Então, primeiro que tem um aplicativo, esse aplicativo deve funcionar e a gente tem que exigir que funcione. E hoje, infelizmente, não está funcionando a contento. Como eu disse, eu mesmo já busquei marcar uma consulta no aplicativo e é extremamente difícil quando funciona, né? Então, cabe simplificar essa situação, porque nós temos pessoas idosas, pessoas que não têm contato com a tecnologia, e quando as pessoas não têm isso lá na ponta, quem é o servidor tem que fazer da forma manual, enfim. Mas o que não pode é deixar as pessoas sem consultas. E hoje o que a gente tem é grande dificuldade do pronto funcionar. Ele não funciona de forma efetiva e é inadmissível que o cidadão que procura o serviço público de saúde não possa ter o atendimento pela não falta, né? Ou por não funcionar o aplicativo. Vereador, o senhor, ao longo da sua história aqui na Câmara de Vereadores, o senhor aprovou uma lei muito importante que altera aí a validade dos laudos das pessoas com autismo e deficiências permanentes para tempo indeterminado. Essa lei tem sido cumprida? O senhor tem acompanhado essa lei de sua autoria? Excelente pergunta e para mim o primordial, não adianta fazer lei se ela não tem aplicabilidade, se ela não funciona.
esta lei é uma lei que tem aplicabilidade, que ela funciona. No começo, por falta de informação, algumas instituições ainda estavam com dificuldade de entender esta lei, mas cabe aqui a mim, enquanto vereador, ao poder público, executivo também, que é o executor, fazer com que a lei seja aplicada. E agora sim, ela vem funcionando, os pais realmente não estão tendo dificuldade. Quando tem a questão pontual, que aí vem nos procurar, ou procura o próprio executivo, e ele, não, existe uma lei, está aqui, cumpra-se a lei. Então isso é importante. Não adianta nós fazermos aqui, enquanto vereador, fazer leis que lá na frente não tem aplicabilidade, né? Não funcionam, elas precisam funcionar. E cabe ao vereador também fazer essa fiscalização, e a gente tem feito essa fiscalização para saber se as leis que nós criamos aqui, não só as leis que nós criamos, mas todas as leis que são criadas nesse parlamento, se de fato estão sendo aplicadas lá na ponta. Então, cabe a nós também não fiscalizarmos só o executivo, mas fiscalizarmos também a eficácia das leis que nós produzimos aqui dentro. E essa é uma lei que realmente tem nos dado bastante orgulho e tem ajudado e contribuído muito com as nossas crianças atípicas. O senhor, por ser parlamentar, por ser professor, a primeira vez que o senhor ocupou a tribuna aqui, o senhor disse, fez um desafio a você mesmo, que ia visitar a todas as escolas aqui de Blumenau. O senhor fez isso, vai continuar fazendo, vereador? Continuamos fazendo, a gente está revisitando, sempre falo, estou revisitando a sua escola, porque eu não posso dizer mais que eu estou visitando a escola, porque eu já visitei ela durante esse período em que eu estou aqui como parlamentar, então estou revisitando. Estou conversando novamente com os novos diretores ou com os diretores que já estão lá. A gente tem feito algumas... Isso colocado à disposição, hoje o diretor, hoje o professor, hoje a APP. Eu tenho ido muito já nesse início de mandato com as APPs nas reuniões. Só ontem, no dia de ontem, nós tivemos com 2 APPs, uma na Secretaria de Educação e a outra na própria escola. A gente tem feito esse contato, eles sabem que podem contar conosco, porque nós já estivemos lá, nós já visitamos e revisitamos algumas vezes os educandários. Eles sabem que pode contar com a gente está aqui à disposição, então eles entram em contato com a gente pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e a gente faz esse trabalho, que é pegar as demandas que estão na escola, que estão na comunidade, no bairro, e levar esta demanda diretamente para o executivo para que possa resolver. Como foi a questão da quadra naquela escola? A gente recebeu essa demanda de uma professora, que a quadra estava lá pronta, que faltava apenas com que os engenheiros da prefeitura dessem o aval, e a gente, sabendo disso, rapidamente fez o nosso trabalho, que é fiscalizar, cobrar, e o executivo fazer a sua parte, que é executar. Então isso é bacana, então eles sabem que podem contar conosco, e esse é o trabalho, a importância de fazer essas visitas, como a gente tem feito agora as visitas nos CRAS, como a gente tem feito as visitas nos bairros, nas associações. Eu acredito que o homem público, né, o vereador ou o prefeito, ele tem que estar na rua, em contato com as pessoas, porque é aí que a gente consegue realmente saber o que está acontecendo no dia a dia e tentar buscar a solução para o munícipe, né, que está na ponta. Vereador, professor Gilson, muito obrigado por esse bate-papo aqui no programa Fala Vereador. Espero contar com o senhor sempre em outras oportunidades também. Eu que agradeço a oportunidade, gosto sempre de estar aqui conversando, porque é importante falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Sucesso na caminhada. Obrigado. Vereador professor Gilson de Souza, do União Brasil, foi entrevistado de hoje aqui no Fala. Fala fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá!